Bem-vindos de volta. Nesta aula, vamos ver o comando de leitura scanf. O comando de leitura scanf permite que dados externos sejam incorporados ao nosso programa. O comando scanf lê dados da entrada e atribui os valores lidos a variáveis do programa. O formato geral do comando scanf é o seguinte: a palavra reservada scanf e, entre parênteses, uma cadeia formatadora entre aspas duplas e uma lista de nomes de variáveis, cada nome também entre aspas duplas. Note que o comando scanf tem um formato muito parecido com o comando printf. A cadeia formatadora também é similar à cadeia formatadora do comando printf. Nós utilizamos o especificador %d quando queremos ler um número inteiro, sem casas decimais, e o especificador %f quando queremos ler um número com casas decimais. No ambiente SASSI, os dados serão lidos da entrada, que é essa parte mais à esquerda do ambiente. Nós veremos exemplos mais tarde. Vamos ver como funciona o comando de leitura scanf. Aqui temos um comando de declaração de variáveis, que declara as variáveis de nomes nota 1, nota 2 e média. Agora, um comando de leitura scanf. Este comando indica que um número inteiro deve ser lido e o valor lido deve ser atribuído à variável nota 1. Suponha que a entrada contenha estes valores. O primeiro valor disponível na entrada é o valor 10, e é este o valor atribuído à variável nota 1. Em seguida, o valor 10 é marcado como utilizado. Cada valor na entrada é utilizado apenas uma vez. O próximo comando é também um comando de leitura de inteiros, cujo valor lido deve ser atribuído à variável de nome nota 2. O próximo valor disponível na entrada é o valor 8, e esse valor é atribuído à variável de nome nota 2. Então, o valor 8 é marcado como utilizado. Vamos ver outro exemplo. Declaração das variáveis. E agora, um comando de leitura que lê dois valores da entrada. Suponha que a entrada contenha esses valores. O primeiro valor a ser lido é um valor inteiro e deve ser atribuído à variável nota 1. O primeiro valor disponível na entrada é o 10, e é esse valor que é atribuído à variável nota 1. Então, o 10 é marcado como utilizado. O próximo valor a ser lido é também um valor inteiro e deve ser atribuído à variável de nome nota 2. O próximo valor da entrada disponível é o valor 8, e esse valor é atribuído à variável de nome nota 2. E agora, um comando de atribuição que utiliza as variáveis cujos valores foram lidos na entrada. Quando este comando é executado, a variável média armazena o valor 9. Agora, um novo comando de leitura scanf que especifica que um valor inteiro deve ser lido e atribuído à variável nota 2. Note que nota 2 já tem um valor atribuído por um comando scanf anterior. Não faz mal. O comando scanf é executado sempre da mesma forma. O próximo valor disponível da entrada é 5, e esse valor é atribuído à variável nota 2. O valor 5 da entrada é, então, marcado como já utilizado. Mais um exemplo. Suponha que queiramos ler dois números com casas decimais. Este comando scanf especifica que o primeiro número lido deve ser atribuído à variável média 1. O primeiro número disponível na entrada é 9.5, e esse valor é atribuído à média 1. O valor 9.5 da entrada é marcado como já usado. O segundo valor disponível na entrada é 8.5, que é atribuído à variável média 2. Finalmente, o valor 8.5 é marcado na entrada como já utilizado. Outro exemplo. Agora, queremos ler 3 números, mas a entrada contém uma primeira linha com um número e uma segunda linha com 2 números. Podemos ler os 3 números com 3 comandos scanf. Ao serem executados, os comandos atribuem os valores lidos às variáveis correspondentes, independentemente de haver quebra de linha ou não na entrada. Podemos também ler os 3 números com um único comando scanf. Note, no entanto, que nesse caso não existe separação entre os especificadores %d. Assim, o sistema varre a entrada procurando os valores a serem lidos, independentemente de haver quebra de linha ou não. Vamos agora praticar o uso do comando scanf resolvendo o exercício 1 desta aula, disponível no ambiente SASSI. A partir desta aula, em que aprendemos a ler valores da entrada, os enunciados dos exercícios conterão sempre uma descrição do formato da entrada, uma descrição do formato da saída e exemplos de entrada e saída que você pode usar para testar a sua solução. Você deve seguir rigorosamente as especificações de entrada e saída ao escrever a sua solução.
Você pode ler o enunciado completo do exercício 1 no ambiente Saci, mas para economizar tempo, eu vou resumir o exercício aqui. Leia 3 números inteiros correspondendo a notas de 3 provas. Imprima uma linha na saída contendo a média das 3 notas com uma casa decimal. Veja alguns exemplos de entrada e saída. Entrada 5, 6 e 7, a saída é 6.0. Entrada 10, 9 e 9, a saída é 9.3. Vamos então escrever a nossa solução no ambiente Saci. Primeiro, você deve selecionar o exercício a ser resolvido, clicando em uma das abas de exercício. Ao selecionar o exercício, a área de trabalho é preparada para o exercício selecionado. Aqui, acima à esquerda, aparece a informação de qual exercício está sendo resolvido. E na parte da entrada, aparece um exemplo de entrada para o problema. É importante selecionar o exercício, pois isto permite que o sistema verifique se a solução está correta. Eu vou apagar este comentário e colocar outro. Primeiro, é necessário declarar as variáveis. Escolhi os nomes nota 1, nota 2 e nota 3. Agora, precisamos ler os valores da entrada, com o comando scanf. Com os valores já lidos, podemos finalmente calcular e escrever o resultado, com o comando printf. E a expressão é nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3, a média das 3 notas. Para executar o nosso programa, nós utilizamos este botão aqui, Executa. O sistema, então, executa o nosso programa com os dados da entrada. No caso, a entrada tem 5, 6 e 7, e a média deve ser 6.0. Vamos executar, e na saída aparece 6.0. Podemos alterar a entrada para testar o nosso programa. 5, 6 e 10. A soma é 21 e a média deve ser, portanto, 7.0. Vamos executar e a saída é 7.0. Correto. Mais um teste. 10, 10 e 10. Executa e a saída é 10. Ainda mais um teste. 0, 0 e 0. Executa. Saída é 0. Correto. Mais um outro teste. 10, 9 e 9. A saída deve ser 9.3. Executa 9.3. Correto. Para esse problema, é fácil calcular a saída esperada. Para alguns problemas não é tão fácil assim. Nesses casos, você pode utilizar este botão aqui, que é a saída esperada. Quando pressionado, ele utiliza os dados da entrada e mostra qual é a saída esperada para essa entrada. Quando você tem certeza que o seu programa está correto, você pode submetê-lo para correção, utilizando este botão aqui, Submete. Quando você clica esse botão, o sistema corrige o seu programa utilizando vários casos de teste. Vamos executar, submete, e aqui está o resultado da submissão. Para este problema, há 5 testes, todos corretos. Muito bem. Uma última observação. O comando scanf não é um comando padrão da linguagem JavaScript. O comando scanf é uma extensão da linguagem JavaScript e foi desenvolvido especialmente para o ambiente de programação Saci, usado neste curso. E aqui termina a nossa aula. Faça agora os exercícios associados à aula 5 no ambiente Saci.